Queridos, nessa mensagem nós vamos conversar sobre o que é ser uma igreja formacional. Você vai descobrir o princípio 222, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os elementos fundamentais para que o discipulado aconteça. Tenho certeza que vai ser bênção demais. Vamos junto? Queridos, nós temos conversado sobre o que é ser igreja nos últimos domingos. E ser igreja é isso. É cantar músicas antigas, é cantar músicas novas, é cantar aquelas músicas que a gente olha, alguns estão cantando de todo o pulmão e daqui a pouco alguém... Essa eu não conheço. Mas vamos lá, vamos aprender junto. Ser igreja é ser multigeracional. Ser igreja é ser multiétnico, é ser multiclasse social. Ser igreja é ser multiforme. E nós temos conversado sobre isso nos últimos domingos. Falamos sobre igreja relacional e talvez você se lembre, mas a nossa igreja, ela é uma igreja discipular, certo? Você concorda com isso? E essa igreja discipular, ela se manifesta de 3 formas, 3 dimensões. Relacional, vamos ver quem sabe. Formacional, muito bom, fez a jornada, e missional, muito bem. Nós falamos sobre igreja relacional, hoje nós vamos falar sobre igreja formacional. E é sobre isso que nós queremos conversar e olhar para um texto muito importante. Você não vai perceber que eu estou aqui com uma camiseta muito especial, certo? Essa camiseta, ela tem 5 verbos, vocês conseguem ler daí? Não, o pessoal da frente consegue ler aqui. Ela diz, alcançar, o pessoal que fez a jornada do discípulo, cadê? Alcançar, acolher, cuidar, preparar e multiplicar. Esses são os 5 verbos, são as 5 ações que regem a nossa vida como igreja discipular. E antes de introduzir a mensagem diretamente, eu quero incentivar você a fazer anotações hoje. Nós vamos trabalhar um texto muito importante. Aqui nós vamos ter então para você acessar o boletim da igreja e também o esboço do sermão. Acessa lá, faz anotações. Se você, eu não gosto de fazer anotação no celular, você pode ter um papelzinho aí na sua frente, você pode fazer essas anotações, porque você vai, eu espero que você vai sair daqui hoje com o desejo de continuar crescendo e aprendendo na sua formação. Tá certo? Queridos, então vamos lá. O ano era 1984. Você lembra desse ano? Muito importante. Eu tinha apenas 7 anos. Mas eu aprendi algo muito importante. Em 1984 eu aprendi que se eu seguisse os movimentos que o mestre Miyagi ensinou para o Daniel San, você lembra disso? Sabe do que eu estou falando? Eu conseguiria derrotar qualquer um. Quem mais aqui aprendeu? Isso. Aquele filme mudou minha vida. Eu aprendi que pintar uma cerca, lembra disso? Pintar uma cerca não é só pintar uma cerca, é me preparar para me defender. Eu aprendi que lixar o assoalho, você lembra? Quem nunca fez isso, né? Lixando o assoalho, para quê? Lixar o assoalho bem... Se você é jovem demais e não sabe do que eu estou falando, pergunta para alguém que está rindo nesse momento, tá? Mas lixar o assoalho era me preparar para ganhar um campeonato de karatê, certo? Quantos assistiram, sabem do que eu estou falando? Sabe do que eu estou falando, né? Aqui revelando a sua idade, né? O Karate Kid foi desses filmes dos anos 80 que marcou uma geração inteira. Nesse filme nós temos 2 personagens principais, certo? E eles se tornam grandes amigos. Eles eram muito diferentes. Você lembra do mestre Miyagi? Um ancião muito sábio. Na minha cabeça ele tinha uns 130 anos, mais ou menos, né? E o Daniel, um adolescente metido, cheio de si, mas que não sabia, na verdade, nada sobre a vida.
Se você se lembra bem, vai recordar que o mestre Miyagi, ele ensinava muitas coisas para o seu pupilo, e assim como todo filme deveria ser, aliás, o final daquele filme é um final feliz, certo? Eu detesto o filme com final triste. O enredo termina bem. Queridos, no texto que nós vamos olhar hoje, nós temos também uma espécie de mestre Miyagi, ensinando aqui para o seu pupilo mais jovem, exceto que nesse momento, no momento que nós vamos ler, que ele escreve, o enredo não está tão feliz quanto o dos filmes. Dessa vez o nosso mestre é o mestre Paulo Agi, o apóstolo Paulo Agi, ensinando para o seu Timóteo-san. Só que Paulo, ele está preso. Ele então decide escrever uma última carta para o seu jovem aprendiz Timóteo-san. E essa carta então, em 2 Timóteo, é uma carta cheia de emoções, é uma carta cheia de carinho. Só que essa carta também revela a estratégia do apóstolo Paulo para cumprir o chamado para o qual ele foi chamado. A grande causa pela qual ele estaria disposto a morrer. Você conhece o texto, 2 Timóteo, eu espero que você conheça, se você fez a jornada do discípulo, eu tenho certeza que você conhece, mas olha o texto comigo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Timóteo então diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo inicia esse capítulo, lembrando para Timóteo que ele deveria buscar forças na graça que há em Cristo Jesus. Ele havia caminhado tempo suficiente com Timóteo para saber que a vida de um jovem pregador com problemas de saúde não era tão fácil. No versículo 2, então, Paulo faz um movimento ninja, já que o negócio é esse. Ele traz 3 elementos essenciais para que o discipulado aconteça. E é interessante que na língua original, ele consegue resumir em apenas 18 palavras. Se você contar ali no português, acho que são 23, 24 palavras. Mas no original são 18 palavras, ele resume 15 anos que ele tem acompanhado Timóteo. Para entender melhor, eu quero ajudar vocês com uma outra versão da Bíblia, que é a Nova Versão Transformadora. Eu quero que a gente leia junto. Olha como é que diz a Nova Versão Transformadora, do mesmo texto, acho que tem aqui. Vamos ler junto? Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Você percebe a diferença na tradução? Olha o texto destacado ali, diz o quê? Verdades confirmadas por muitas testemunhas. Você consegue imaginar o jovem pastor Timóteo recebendo essa carta? E aí, você consegue imaginar o que ele pensou? Talvez ele tenha ido até um dos seus jovens discípulos ali, e todo empolgado, mostrando a carta. Olha aqui fulano, olha aqui, o que eu recebi do Paulo, é isso mesmo, o que Paulo ensina. Ele vivia, foi confirmado por muitas testemunhas. Eu me lembro bem, meu amigo, quando eu encontrei Paulo pela primeira vez, lá em Listra. Eu confesso que eu acho que eu não causei uma boa impressão, mas graças a Deus as senhoras da igreja, aquela igreja que era muito amada, testemunhou de mim e deram um bom testemunho sobre a minha pessoa, e isso mudou um pouquinho ele. Na verdade, eu não sei o que o Paulo viu em mim. Eu tinha uns 20 anos,
não sabia muita coisa. Mesmo assim, ele fez questão de me levar na viagem missionária dele. Paulo era muito sério com aquilo que ele vivia. Ele vivia, e ele falava e ele vivia, ao ponto que ele achou melhor me circuncidar para não escandalizar ninguém. E ele fez isso com as próprias mãos. Não foi fácil, sabe? Mas a verdade é que vida de discípulo requer compromisso. Paulo sabia disso. Paulo ensinou isso. Queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para o seu pupilo é que aquilo que ele havia ensinado não era apenas coisas que ele acreditava, mas eram coisas que ele experimentava dia a dia. Esse é o primeiro elemento do discipulado. Esse é o primeiro elemento essencial, fundamental, para que o discipulado aconteça. O discípulo deve experimentar a vida com Jesus. Você já experimenta essa vida? Você caminha diariamente com Jesus? Nós temos que ter isso muito claro em nossas mentes. Já que o assunto aqui, eu tenho falado de lutas, né? Talvez você não saiba, mas eu tive uma carreira no jiu-jitsu. Durou mais ou menos 1 ano, um pouquinho mais. Mas na minha curta carreira de jiu-jitsu, eu aprendi as duras penas que, por mais que eu assistisse vídeos no YouTube de como dar certo golpe, de como se livrar de certo movimento, não adiantaria nada. Eu só aprenderia se eu estivesse lá no tatame, frequentando as aulas. Eu queria só olhar o vídeo e aprender, mas não dava. Experimentando de verdade, é isso que eu precisava. A vida com Jesus não é diferente. Não adianta você ficar olhando o seu pai crente, o seu avô crente, o meu pastor, o seu amigo experimentar a vida com Jesus. Não adianta, você precisa entrar nesse tatame e começar a aprender. Sabe como que você faz isso? Entregando a sua vida para Cristo. Recebendo o Senhor Jesus como teu Salvador. É assim que você entra no tatame. Talvez você esteja aqui há muitos anos, mas você ainda não entrou nesse tatame. Você ainda não entregou a sua vida e você não consegue experimentar a vida com Jesus de verdade por causa disso. Não tem jeito de experimentar alguém que você não conhece ainda. Paulo tinha muitas testemunhas que chancelavam a vida dele. Experimentar a vida com Jesus não significa sentir calafrios na hora de cantar. Experimentar a vida com Jesus não significa vir para o culto e sentir o fogo. Que bênção! O culto foi abençoado, sentir arrepios. Aliás, eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, a grande maior parte dos versos que fala sobre fogo, não está falando sobre fogo do Espírito, está falando de julgamento. Experimentar a vida com Jesus, queridos, é caminhar como Ele caminhou. Não adianta ter 1000 pessoas aqui, chorando durante o louvor, ou durante a pregação, ou durante o apelo, se nós não temos 10 pessoas orando na sala de oração. Não adianta ter 200 jovens buscando a face do Senhor em louvor, tirando fotos de olhos fechados, de joelhos no chão, postando para todo mundo, olha como eu amo a Deus, como eu amo Jesus, se na hora de ler a Bíblia não entende nada. Não adianta a gente ter 400 adolescentes na sexta-feira aqui, se na EBD lá embaixo a gente não tiver 40, 30. Aliás, a gente tem, tá? Graças a Deus. Queridos, assim como não adianta você, pai, ficar esperando que a igreja ensine isso ou aquilo para o seu filho, se em casa vocês vivem como se fossem crentes só no domingo. Queridos, será que nós temos produzido crentes que amam a Jesus com todo o sentimento, mas que não conhecem de verdade com a mente?
Será que produzimos crentes que amam a Deus de coração, mas não conhecem esse Deus de verdade, se é que isso é possível? Experimentar a vida com Jesus é conhecê-lo não só de coração, mas com a mente. Queridos, esse ciclo, ele não termina aí. Ele não termina com experimentar. Nós não simplesmente experimentamos a vida com Jesus. E nós chamamos esse texto, isso que nós estamos conversando aqui, de princípio 2:2:2, por causa de 2 Timóteo 2:2, o versículo 2. Só que na verdade, isso aqui não é uma lista, não é um checklist que você vai concluindo. Não funciona assim. Ele, na verdade, é um ciclo. E como que esse ciclo continua? Dá mais uma olhada no texto comigo. Observe a parte destacada. O que diz ali? Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas. Paulo, então, experimentava essa vida com Jesus, mas além de experimentar diariamente a vida com Jesus, Paulo sabia que é fundamental ensinar as verdades aprendidas enquanto você experimenta a vida com Jesus. Você ensina sobre a vida com Jesus. E aqui eu posso imaginar Timóteo mais uma vez lendo e relendo essa carta e olhando os detalhes, como um filho que está longe recebe uma carta de um pai muito amoroso, muito afetuoso, e nós não sabemos a esse ponto aqui se a mãe de Timóteo estava viva, mas eu posso imaginar ele chegando ou na mãe, ou numa das senhoras da igreja que o adotou, e ele começa a relembrar aquelas lições preciosas que ele aprendeu com Timóteo. Ele olha para a mãe ou para essa senhora e fala: a senhora lembra quando eu recebi o dom de liderança e de ensino diretamente do apóstolo Paulo? Foi muito legal, não foi? Ele me ensinou tanto naquelas viagens missionárias. Tudo era motivo para aprender alguma coisa. Mesmo assim, mãe ou senhora, tinha tanta gente que me desprezava, só porque eu era jovem. A senhora lembra aquilo que ele me disse na carta anterior que ele me mandou? Eu nunca vou esquecer. E aí ele fala de memória: vocês conhecem, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, a verdade é que certamente Paulo ensinou mais para Timóteo do que pôde ser registrado. Eles caminharam juntos por quase 15 anos, talvez mais de 15 anos, por muito tempo. Timóteo virou parceiro constante de Paulo nas suas viagens. Paulo até mesmo ensinou Timóteo a cuidar de si mesmo. Lembra, ele tinha saúde meio fraca. Você percebe? Não basta aprender. Não basta você vir para cá e aprender. Nós precisamos ensinar o que nós aprendemos. Esse é o princípio bíblico. Tá, mas e aí? E se eu sei muito pouco? Eu sou recém-convertido e quando eu sei pouquinho demais? Continue a aprender. Continue a ensinar o que você aprendeu. Se você sabe pouco, ensina quanto? Ensina pouco. Mas não pare de ensinar enquanto você continua aprendendo. Eu me lembro dos 2 primeiros movimentos, que provavelmente únicos, que eu aprendi no jiu-jitsu, né? Em 2 anos. Eu era provavelmente o pior aluno que o professor, já falei isso para você, né? Que o professor já teve. Eu sabia um movimento de puxar e derrubar, e eu sabia um movimento de finalizar, uma tal de como chave de braço. Mas eu me lembro num dia que o professor me colocou para lutar com um novato. Eu já estava lá uns 4, 5 meses, e aí chegou o novato. Eu trouxe uma foto desse novato para você ver. Cadê a foto do cara aqui? Eu borrei a cara, ele mesmo. O professor me botou para lutar com esse cara. E eu falei, você está maluco? O Anthony tinha 1,90 m, uns
100 quilos de puro músculo. Aí eu apavorei, eu falei, professor, o cara vai acabar comigo, ele vai me esmagar, vai pisar, fazer assim e vai rir na minha cara. O professor super calmo, ele olhou para mim assim, ó, derruba ele, leva para o chão e dá a chave de braço. E aí eu fui assim, eu lembro, eu cheguei e falei, leva para o chão, chave de braço, leva para o chão, chave de braço, leva para o chão, chave de braço. É só isso. É porque era só o que eu sabia. Leva para o chão, chave de braço. Queridos, para surpresa de todos, aquele homem veio para cima de mim, eu derrubei ele, na hora que ele estava caindo, eu engatei no braço dele, já caí meio assim, eu venci a luta. Foi meu momento de glória. E todo mundo olhou, fez essa cara espantado. Que isso? Gente, a luta demorou segundos. O Anthony levanta meio atordoado, assim, sem entender o que aconteceu. E, queridos, ele confessou para mim, dias depois, que por causa daquela derrota, ele decidiu que ele ia continuar nesse esporte. Eu sei o que ele pensou. Gordinho, baixinho, me derrotou. Esse negócio funciona. Claro que se funcionou com esse cara, funciona comigo. Tudo bem, só entre nós. Poucas semanas depois, o Anthony já estava me virando do avesso para canto é lado, mas isso é outra história, deixa para lá. Queridos, a verdade é que as nossas derrotas, elas servem para que nós aprendamos a nos defender e a crescer. Eu não sei como que o Anthony está hoje, mas eu sei de uma coisa, eu me orgulho que o pouquinho que eu sabia, eu ensinei para ele. E ele ficou melhor do que eu, para meu orgulho, certo? Queridos, falamos de experimentar. Qual que é o segundo no ciclo aqui? Ensinar. A gente para aqui? Existe um terceiro elemento fundamental, e que está na parte final desse versículo. Olha comigo novamente, e a gente tem ali a parte destacada. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, o que diz? Leiam comigo. Ensine-as a pessoas de confiança que possam o quê? Transmiti-las a outros. Simples assim. E aqui eu posso, mais uma vez, você sabe que eu gosto de usar a minha imaginação, né? Eu posso imaginar Timóteo San, fazendo uma autoavaliação, lendo e falando, é isso mesmo, isso aqui é importante demais. Assim como a minha avó transmitiu os ensinamentos para minha mãe e minha avó ensinaram para mim, eu estou ensinando para outros, Paulo ensinou para mim, eu devo fazer a mesma coisa. Eu preciso passar o que eu estou aprendendo adiante, faz sentido. Agora eu entendo o meu mestre Paulo, eu entendo por que ele me enviou para visitar tantas igrejas, e eu tinha que ir lá e falar com eles, falar de oportunidades, encorajar, trazer novidades. Eu lembro quando ele me colocou, ele pediu para que eu entrasse em contato com a igreja de Éfeso, e eu tive que confrontar eles por causa de alguns problemas doutrinários. Não foi fácil, mas agora faz sentido. Quando eu confronto, ali sim, ali eu sinto que eu passei de faixa. É isso. Não basta experimentar, eu preciso ensinar, e não basta ensinar. Meus amigos, ensinar as pessoas de confiança, para que elas possam transmitir a outros. É o segredo da multiplicação. O terceiro elemento fundamental nesse ciclo é enviar o seu discípulo para fazer o mesmo com outros e com outros. Foi assim como Paulo fez com Timóteo, você deve fazer com outros. O próprio Timóteo enfrentou vários desafios parecidos com o que Paulo passou. Você sabia que ele até mesmo ficou preso? Timóteo foi preso como Paulo. Talvez você não tenha que seguir exatamente os mesmos passos dos seus pastores, dos seus discipuladores, mentores, ou seja lá de quem você tenha aprendido. Só que, porém, assim como Timóteo e Paulo, você e eu temos um chamado primordial. Nós temos uma grande causa pela qual nós devemos viver e devemos lutar. Qual que é essa causa? Mateus
28, 19 e 20 diz o quê? Caso você não saiba, nós temos aqui a grande comissão, ou como eu gosto de chamar, a grande causa. É isso aqui que nós devemos viver e morrer por. Vamos ler junto? Versículo 19. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Spoiler da jornada do discípulo. Eu não vou dar a resposta aqui, esse texto só tem 2 imperativos. E um deles não é o vão ou o ide. Vou deixar você curioso, a resposta lá na jornada do discípulo, tá? Só tem 2. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós cumprimos essa grande comissão, essa grande causa? Através do princípio 2, 2, 2. Ou como nós colocamos aqui, o ciclo do discipulado, que começa como? Me ajudem. Experimentar, depois de experimentar eu preciso fazer o quê? Ensinar, e depois de ensinar eu faço o quê? Enviar. Ou em outras palavras, Paulo acreditava que o discipulado se resume, e nós também acreditamos nisso, a experimentar a vida com Jesus, a ensinar sobre a vida com Jesus e a enviar o seu discípulo a fazer o mesmo. Simples assim. Esse é o ciclo do discipulado. Esse é o princípio 222. E Timóteo, ele se torna a faixa preta quando ele começa a viver esse princípio. Enquanto ele experimenta a vida com Jesus, ele ensina sobre esse Cristo. E ele começa então a enviar os seus discípulos, outras pessoas, para fazer exatamente a mesma coisa. Esse ciclo é o que nós, como igreja, como IBB, queremos que cada um aqui viva. O nosso desejo é que cada membro da nossa igreja complete e continue completando esse ciclo. Uma igreja, ela só é formacional quando os seus membros experimentam, ensinam e enviam. É por isso, queridos, que nós temos tantos programas formacionais. É por isso que nós temos EBD às 9, às 10h45, online, EAD. É por isso que nós temos grupos de estudo, design divino, nós temos os guerreiros. É por isso que nós temos o Clube da Bíblia. É por isso que nós temos o Centro de Formação Integral, nosso CFI. Eu estou falando aqui de jornada, deixa eu fazer um parêntese para que você entenda. Centro de Formação Integral. Nós temos 3 cursos no Centro de Formação Integral hoje, que é uma formação mais avançada. Nós temos a Jornada do Discípulo, a Jornada Bíblica do Antigo Testamento e a Jornada Bíblica do Novo Testamento. Esses 3 cursos hoje você se forma quando você termina esses cursos. E eu quero desafiar vocês, queridos, a dar uma olhada. Vai aparecer aqui um QR Code. Você pode tirar a foto dele e pode dar uma olhada lá mais com calma. Lá você vai encontrar a área da educação cristã. E você pode deixar lá salvo. E olhar com calma, olha, que cursos eu tenho aqui para mim. Nós temos escola de pais. Nós temos escolas geracionais para os seus filhos, para adolescentes, para crianças. Você sabia que a gente tem currículo formacional até no berçário nessa igreja? Que a gente não tem salinha? A gente tem currículo. Queridos, você não tem desculpa para não entrar no tatame. Na verdade, você não tem desculpa nem para continuar como faixa branca, cadeira azul. Nosso desejo, a nossa oração é que cada um aqui cumpra esse ciclo. Queridos, vou voltar lá no nosso filme, a saga Karate Kid, para a gente encerrar aqui. Se você assistiu toda a saga, são acho que 3 ou 4 filmes, depois tem mais, né? Termina muito bem, termina aberto, mas se você é antenado em série de TV, existe uma série de TV que surgiu dos filmes, mas nós descobrimos
nessa saga que o nosso ator principal lá, o nosso personagem principal, o Daniel San, vocês lembram dele? Ele se torna um mestre. E ele mesmo tem os seus próprios discípulos. Queridos, o filme termina, é maravilhoso, é ótimo, só que diferentemente do filme ou da série de TV, a saga do mestre Paulo e do seu aprendiz Timóteo San não terminou. Ela continua até hoje. Paulo ensinou a Timóteo, que ensinou a pessoas confiáveis, que transmitiram o evangelho a outros, até que finalmente ele alcançasse você e a mim. Nessa saga do discipulado, nós temos mestres, nós temos aprendizes, mas principalmente nós temos a certeza que o maior mestre de todos os tempos, melhor que Paulo, melhor que o seu Miyagi, melhor do que qualquer um dos pastores aqui, esse mestre nos promete: e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Queridos, é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita a entrar nesse ciclo. É Ele que nos capacita a aprender, a experimentar, a ensinar e a enviar outros. Que alegria você ter chegado até aqui. Eu espero que essa mensagem continue falando ao seu coração. Se você tomou alguma decisão, eu gostaria de saber dessa sua decisão. Entre em contato conosco, você tem um contato aqui na tela. Nossos pastores gostariam de orar com você. Nós queremos caminhar com você para que você cresça e tenha sua fé fortalecida em Cristo Jesus.